Vamos conversar agora com Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar, presidente da Operação Oriente Médio da empresa, né? A gente vai falar aqui sobre uma situação aqui de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano e a gente reciclando aqui apenas uma fração disso, né? E é claro que diante desse contexto a pergunta que não quer calar, o que está dando errado? É isso que a gente vai querer saber aqui de Rafael, se há como a gente remediar, contornar essa situação e melhorar aqui esse número astronômico aqui de 80 milhões de toneladas de resíduos e apenas uma parte sendo tratada, né? Bom, Rafael Tello, que é vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar, uma empresa que atua diretamente nessa linha de frente, né, na gestão de resíduos, e a gente vai entender agora quais são os gargalos, entender a fundo essa história. Rafael Tello, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa, para essa reflexão. Boa tarde, Gés. Boa tarde aí a todos os espectadores. Uma satisfação a gente ter essa oportunidade de esclarecer essa situação tão triste, tão preocupante que a gente vive hoje no Brasil. A gente está falando aqui de uma fração, e o número exato aqui é 2% dos resíduos recicláveis sendo recuperados no Brasil. O que está faltando para a gente melhorar esse número tão vergonhoso? É tecnologia, é interesse, responsabilidade? Como a gente faz para melhorar isso? Bom, acho que o que falta, para começar, é uma legislação que consiga incentivar a reciclagem, a valorização dos resíduos e não o descarte, a colocação desses resíduos em lixões ou em aterros sanitários. A gente precisa de uma legislação que incentive as pessoas e as empresas a separarem o seu lixo, a colocarem ele nos lugares corretos. A gente precisa de apoio para as cooperativas. Nós temos cerca de 1 milhão de pessoas trabalhando com coleta de resíduos no Brasil e elas estão com pouquíssimo apoio, né? E a gente precisa também resolver alguns problemas. Um problema grave que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, é a importação de resíduo. Como o senhor bem colocou, a gente recicla aí uma fração muito pequena de resíduos no Brasil e mesmo assim a gente importa, né, resíduo, lixo de outros países, agravando esse nosso problema ambiental e impedindo que a gente consiga usar essa cadeia, né, de reciclagem para gerar empregos, para gerar renda, para combater a pobreza aqui no nosso país. Bom, o Brasil proibiu essa importação de resíduos sólidos. Isso é até celebrado como um avanço, mas na prática, Rafael, o que a gente quer saber é o seguinte: o setor privado ele tem estrutura para suprir essa demanda com material local? Vamos assistir a mais uma medida sem execução, sem ser implementada na prática? Esse é o risco, né, que a gente está vendo nesse momento. Existe um movimento, né, agora que a gente está regulamentando essa lei, né, para colocar materiais não nobres, materiais que estão disponíveis aí nas milhões de toneladas aqui no Brasil, como material que precisa ser importado. E o fato que a gente vê em vários estudos é que muitos países do mundo, para resolver o problema do seu lixo, eles subsidiam a importação desse material. Então, a gente acaba, né, muitas vezes, trazendo para cá um material com preço inferior, né, ao nacional, uma concorrência desleal com as cooperativas, né, e com isso a gente não consegue estruturar essa cadeia, a gente não consegue aumentar a produtividade dessas organizações e, com isso, conseguir aumentar a massa de material reciclado a um preço mais competitivo. Então, esse é o perigo que a gente está vendo, né? A gente precisa realmente estar muito atento, porque existem terras raras e materiais onde a gente já tem uma qualidade muito boa de reciclagem, que já são autorizados na lei para serem importados. Não justifica a gente ficar importando resíduo de plástico, resíduo de papel, resíduo de vidro, sendo que a gente tem um trabalho enorme para tratar desses materiais aqui no Brasil, onerando prefeituras, estados e o contribuinte, né, de uma forma geral.
A gente vê as empresas, em geral, falando já há muitos anos em ampliar a infraestrutura da coleta seletiva, o poder público, as empresas, a sociedade, mas a gente vê um cenário de estagnação, né? É isso que a gente vê na prática. Na sua avaliação, é falta de vontade política ou há uma acomodação por parte do setor privado? O que a gente percebe é que existe uma acomodação, mas também os incentivos não são corretos. A forma mais barata de se fazer uma disposição de resíduos hoje no Brasil é um aterro sanitário. Então, para muitas empresas que estão ali olhando suas questões financeiras, elas vão na solução mais simples, né, que é enterrar esse lixo. A gente fala até que é a mesma coisa que jogar o lixo para debaixo do tapete. Não está se resolvendo o problema, né? O problema que a gente tem que encarar é a reciclagem. E há como incentivar essa cadeia da reciclagem, né? O setor financeiro pode dar financiamento, as prefeituras podem pagar pelo serviço das cooperativas e a indústria pode se aproveitar desse material para reduzir seus custos de produção. Só para o espectador ter uma ideia, existe um estudo aí que está para ser publicado da Fundação Dom Cabral, que se a gente fizer um trabalho robusto de economia circular no Brasil, a gente pode gerar mais de 240 mil empregos até 2040 no Brasil e deixar de colocar, né, na natureza, de forma inadequada, 11 bilhões de reais, né, de resíduos que hoje estão sendo enterrados. Então, o trabalhar a economia circular, a reciclagem no Brasil, gera emprego, combate pobreza, resolve um problema ambiental e injeta dinheiro na economia. Então, realmente, quem é contra isso, né, é difícil de entender até o que pode justificar, qual que é a razão, né, para as pessoas se oporem a esse tipo de sistema. A Fundação Dom Cabral, que você citou, fala aqui em perdas de até 14 bilhões de reais por ano, né? E isso em desperdício de matéria-prima reciclável, né? Essa é a realidade que a gente encontra hoje no Brasil. A gente está falando, né, a gente está falando de custo ambiental, social, econômico, né, Rafael? E eu queria saber, a Ambipar, como ela se posiciona diante desse cenário para mudar esse cenário? Quais os limites dessa atuação? Há limites para a atuação, por mais que haja boa vontade de uma empresa para uma empresa como a Ambipar? Nós na Ambipar entendemos que a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? São poucas empresas que a gente tem no Brasil, de grande porte, que tem o cuidado com o meio ambiente como seu negócio principal. Então, o que a gente quer é muito dialogar com o governo, com os nossos parceiros de negócios, com a sociedade civil, para que a gente possa entender como que a gente pode desenvolver todo esse sistema, né, e trazer conscientização, educação, mas principalmente mostrar os ganhos que a reciclagem, que a economia circular podem promover. Então, a gente faz esse trabalho, a gente apoia universidades como a USP, escolas como a Fundação Dom Cabral, a gente tem parcerias com cooperativas, e a gente entende que o que está faltando hoje talvez seja um pouco de diálogo, né? Às vezes as empresas elas não sabem que uma embalagem que elas estão desenvolvendo, um produto que elas estão colocando no mercado, ele é difícil de ser reciclado. Então, se a gente não promover essas pontes, esse diálogo, a gente não vai conseguir ter grandes avanços. E é isso que a Ambipar busca fazer, né? Cooperar, colaborar, trazer o tema, né, para a pauta, para que as pessoas possam entender melhor esse assunto e sabendo aí que, como todo mundo pode contribuir, a gente precisa realmente fazer o nosso trabalho de explicar, de apresentar números, argumentos, para que desde da pessoa, né, na sua casa, até o prefeito, o governador, os nossos deputados, representantes públicos, eles saibam o que eles podem fazer para que a gente tenha uma economia no Brasil mais verde, mais sustentável e mais inclusiva. A gente está falando de oportunidade, né, para o meio ambiente, economia, geração de empregos, né? Toda uma cadeia que se desenvolve a partir dessa iniciativa, se de fato ela for implementada. É, sem dúvida nenhuma, um desafio
que demanda ser encarado com seriedade, claro, com a participação de toda a sociedade. É isso que a gente quer ver sendo implementado e sendo potencializado aqui no Brasil. Pode contar com o nosso apoio aqui do SBT News, nesse desafio, nessa missão, viu, Rafael? E agradeço demais por essa conversa. Rafael Tello, vice-presidente de sustentabilidade da Ambipar, presidente da Operação Oriente Médio da empresa. Rafael, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde a todos.